A esquerda brasileira se esgotou ou não se esgotou? O modelo PT de fazer política se esgotou ou não se esgotou? E este governo está bom ou está ruim? O Uriel jogou ali a provocação. O Uriel, que eu preciso colocar aqui, colunista da revista Valete, escreveu inclusive nessa edição aqui uma importantíssima coluna aqui, ó, cadê o Uriel? Trump é Tony Soprano, faz uma comparação entre o Trump e o Tony Soprano bem legal, ótima coluna dele. Mas eu vou pegar a provocação. Eu não sei cravar se o governo Lula é pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve uma pandemia no meio do mandato dele, no segundo ano do mandato, pegou o segundo e um pedaço do terceiro. E isso fez com que, vamos dizer, muitos erros fossem cometidos ali pelo governo dele. Dito isso, o Lula tem um governo, vamos dizer, com uma, não digo uma calmaria, mas uma estabilidade quando comparado ao período do Bolsonaro, e não está conseguindo fazer nada nessa estabilidade. Na verdade, todas as vezes em que houve, vamos dizer, uma atuação personalíssima do presidente da República, ou quando o próprio Partido dos Trabalhadores e a turma deles deu as caras, foi para fazer cagada. Acho que o exemplo mais óbvio disso é a política externa. Mas a gente pode falar também toda vez que o governo se mobilizou, por exemplo, para andar com um tipo de agenda, como a agenda econômica, a agenda taxadora deles, se deu mal, foi ruim, tá impopular, ou quando fica com a Janja aparecendo, dando declarações estúpidas. Em resumo, é um governo esgotado que vive dentro de uma bolha, que fala coisas pra uma bolha, né? Eles realmente achavam que anteontem eles iam fazer uma manifestação gigantesca pela democracia, como se alguém estivesse ligando pra isso. Então, pô, tá cansado o negócio tá cansadinho, não tá indo muito a lugar algum, e eu não tenho muito a agregar. Quem tem a agregar é o homem ao qual me comparam, novamente uma comparação infundada, porque ele teve muito mais sucesso na política do que eu, mas me comparam como maneira de me zoar, né? Que é Zé Dirceu. E eu queria ouvir de Zé Dirceu isso, que acho que dá pra gente fazer uma reflexão a partir da fala do Zé Dirceu. Vamos ouvir? Porque as forças políticas que tinham construído, né, no Brasil e em muitos países, né, através da classe operária industrial, certo? E dos setores populares com base na teologia da libertação, da SEB, das pastorais em toda a América Latina, certo? Perderam a dinâmica e a base histórica que tinha. Pode-se dizer, de certa maneira, que do ponto de vista histórico, há um esgotamento do movimento que nos levou ao governo em vários países, particularmente aqui no Brasil. E que, para continuar do governo, nós temos que construir novas bases de aliança e novas bases sociais. Quem levantou esse áudio, isso aí é uma espécie de é uma aula inaugural do curso do Dirceu na Fundação Perseu Abramo. Para quem não sabe, a Fundação Perseu Abramo é a fundação interna do Partido dos Trabalhadores, produtora de inteligência política ali para eles. E o Dirceu tá dando um curso ali, né? E aparentemente nessa aula inaugural do curso ele já mandou a braba, que a base, os fundamentos sociais para o projeto de poder de esquerda na América Latina, esta base não existe mais. E sim, quem liga para movimentos eclesiásticos de base, teologia da libertação, isso não existe mais. As pessoas sequer são católicas mais. Tá? O catolicismo, não só no Brasil, mas na América Latina, vem se enfraquecendo, mas no Brasil vem se enfraquecendo de maneira muito aguda. O movimento protestante é forte e vem crescendo e pegando base social. E ele não abre concessões para essa esquerda. A ideia de movimento estudantil, alguém liga para o movimento estudantil? Quando foi a última vez que vocês viram o movimento estudantil? Qual a utilidade? Não tem utilidade nenhuma. Como base social, o movimento estudantil é nada. Movimentos sindicais, todos perderam força, inclusive, se há algo que o movimento sindical brasileiro pode se orgulhar, é que assim, os sindicatos foram fundamentais, eles foram centrais para a destruição da indústria brasileira. E aí não tem mais sindicato, que não tem ninguém lugar para ter operário, né? Então parabéns, vocês foram brilhantes ali no trabalho de vocês, o Getúlio Vargas, a CLT, toda esta merda que nos foi legada e que precisa ser destruída. Aí as pessoas colocar uma coisa que às vezes tem algumas pessoas que, não, eu tô no MBL, mas eu sou mais trabalhista. Não existe trabalhista no MBL, tá? Nós temos que superar rápido essa maluquice, inclusive porque a reforma trabalhista foi destruída pelo judiciário e nós estamos voltando a ter essa inflação de ações trabalhistas, sendo o país que mais judicializa relações de trabalho no mundo, o que é bizarro, o que é grotesco, e ficamos discutindo no final do ano passado com gente, até seguidor nosso, vamos lembrar, né? Seguidor nosso. Ai não, a Erika Hilton tem um projeto. A Erika Hilton tem um projeto 6x1. Ai, não sei. E vocês caíram no truque. Caíram no truque de uma discussão absolutamente insana tocada pelo PSOL, né? E lembrando que a direita, pautada pela esquerda, acontece. Galera, não, acho que a modelo, aí, cara, que eu tenho um projeto, eu quero ir. Então, só avisando vocês que aqui não é
Não é isso, nós não somos trabalhistas, nós somos liberais, bastante liberais em termos laborais, tá? Dito isso, se a gente vai pegando todos esses fundamentos que permitiram a chegada não só do PT, mas de um certo movimento de esquerda ao redor da América Latina, esses fundamentos, como o Dirceu disse, desapareceram. E eu fico muito curioso, porque isso é o tema desta edição da Revista Valete. Põe na tela. É o tema dessa edição da Revista Valete, que vocês estão assistindo não estão dando o devido valor. Essa é uma das edições mais importantes da Revista Valete, porque ela vem logo após o fracasso das esquerdas nas eleições municipais ao redor do Brasil, e o fracasso eleitoral das esquerdas nos Estados Unidos. E veja, a esquerda nos Estados Unidos, ela tá sofrendo demais. Eles estão tendo que fazer agora releituras, e no Brasil tá rolando releitura. E não se iludam, na Europa também tá rolando. Na Europa tá rolando, você tem novos elementos, o jogo tá mudando de figura e a esquerda não está sabendo lidar com esse assunto. Porque eles estão percebendo que as premissas do trabalho deles são premissas muito falhas. E eles não tiveram sucesso na produção de riqueza, na emancipação social de nada, eles só criaram discórdia. A esquerda é uma máquina criadora de discórdia e a discórdia virou para eles um fim em si mesmo. Eles sobrevivem da discórdia, não tem nada além da discórdia, não conseguem gerar riqueza, não conseguem se adequar a nada, e estão vendo assim que eles sequer têm imaginação para criar algo além das repetições deles. Tanto que no Brasil o esgotamento é tão forte que você começa a ter movimentos comunistas aqui. Tipo, já que a gente não consegue nada de novo, que tal a gente tentar algo de velho? Vamos tentar voltar lá para 1917? E aí fica isso, uns comunas aí, né? Não, o nosso horizonte agora é fazer uma revolução operária. Sabe, tipo, ok, boa, cara. E que ninguém leva a sério porque é inofensivo, né? Igual falar que aquele cara, eu nem lembro o nome do Gaio Fato, ou aquele garoto lá, branquinho, meio esquisito, que eles vão dar um golpe. É meio besta. A Valete desse mês é muito legal porque ela trata desse assunto, é um esgotamento. Aqui ela tem... a gente fala o esgotamento deles no cinema, a esquerda morreu, mas esqueceram de enterrar, que é o Forlin, que é um cineasta que está escrevendo sobre isso. Aqui, ó, vamos pegar outro aqui, ó, texto aleatório. Ó, o Diogo Kiuso escreveu sobre o suicídio da Revolução. Cadê? Aqui mais um bem interessante. Cadê? Que fala da esquerda. Ó, um artigo gigante do nosso time, que é um dossiê Valete. Jornada além do trabalho, trabalhar menos, falando dessa questão do 6x1. Outro aqui, Plutão em Aquário. E se a morte não for só da esquerda, mas de toda a política, texto do Bisotto. Fracasso da esquerda, desafio da nova direita, do Chico Graziano. Luta entre companheiros, a morte da utopia política, o suicídio da imaginação. Ou seja, se você quiser entender do que toda a esquerda tá falando no Brasil, é essa Valete. E eu dou uma dica, seja um assinante. Bota aí o QR Code, tá? Ou clique em valete.plus e entra. Entra, você vai ganhar esta edição aqui autografada. Tem dossiê sobre queda da esquerda também dentro do aplicativo Valete Plus. Então, isso aqui não é um merchan exatamente, estou aproveitando para falar porque nós não produzimos essas coisas à toa. Não é também, eu tô vendendo produto. Cara, você quer manjar do assunto que importa? O assunto que importa é esse. Se você é uma dessas... Assim, toda vez que posta live no final do dia, nas primeiras 24 horas, minha live dá entre 40 a 70 mil, depende do calor do dia. Se você é uma dessas 50, 60 mil pessoas, 40 mil pessoas, cara, você tem que ler isso. Você tem que ler o conteúdo. Eu preciso que vocês se formem e se tornem melhores. Nós somos missionários de uma determinada agenda, uma determinada visão de mundo. Nós trouxemos para vocês os melhores nomes e eles estão dentro do Valete Plus. Eu preciso de vocês aqui. Eu preciso de vocês melhores, né? Eu sempre tenho que lembrar, tá? O nosso campo político escapou do Pablo Marçal. Vai escapar tranquilamente lá do... Como é que chama? Do Gustavo Lima e você, tchererê, tchê. Vai escapar. Agora, pintou um 6x1, teve gente enamorada pelo 6x1. Ai, acho que a Erika Hilton tem algo a agregar. Sabe? Agora vocês estão com essa? Então temos que sempre melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu viro o ano, eu começo a ler outras coisas, né? Fiquei sem fazer live o quê? 15 dias? Foi isso? Mais ou menos? 15 dias. Eu falei, nossa, como eu era burro nas lives, eu sou um bosta. Fui ler outras coisas, eu já volto revigorado, tentando arrumar as coisas aqui e tal. Entendeu? Você tem que estar assim, num processo constante de atualização da sua cabeça, senão, cara, camarão que, como é que é, um que dorme a onda leva. A onda leva. Eu não quero ser um cara repetidor de coisas. Agora, eu tenho orgulho. Quando eu olho, pô, a Valete desse mês tá exatamente tratando de um problema que a esquerda americana tá tratando, que o Zé Dirceu tá tratando, significa que nós estamos no caminho certo. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com pessoas melhores do que eu, que são mais inteligentes do que eu, e que estão aqui entregando conteúdo pra vocês, tá? Então, entrem
E o cara botou aqui no chat, tô pobre. Eu também tô pobre, todo mundo tá pobre. O Brasil, todo mundo hoje é bem pobrinho. Mas aí você tem que escolher, entendeu? Qual é o seu foco, cara? Vamos lá. Prosseguindo aqui, meus queridos amigos. A fala do Dirceu, e aí eu pego a fala do Dirceu e eu junto com o que o Uriel disse e o que eu analisei no começo. Tudo isso nos mostra não só que as bases estão corroídas, ou seja, não tem de onde surgir novos elementos sociais que conectem a esquerda com o povo. Isso mostra também que a gestão é ruim. E que essa base, ou melhor, o legado dessa base, que é um eleitorado hoje, um legado eleitoral, esse legado está sendo corroído por erros em termos de gestão do petismo. Naturalmente as pessoas vão sentir mais conforme os erros econômicos, eles vão se sobrepondo uns aos outros, as pessoas vão percebendo que elas estão ficando mais pobres. E a partir do momento que esse governo decide, e eu vou colocar aqui, ele decide atacar a informalidade, porque não se iludam, aquele negócio do Pix, dos 5 mil reais, é uma forma de captar dinheiro na informalidade. Ele vai ver que aquele CPF daquele sujeito está faturando, ele está recebendo de 5 mil reais para cima todo mês. Aquela pessoa às vezes não declara nada, aquela pessoa é completamente informal. Aí, opa, tá aqui, o que é isso? Vai cruzar os dados, esse cara vai estar lenhado. Eles querem tirar quem está informal da informalidade, e aí ele vai tirar essa pessoa da informalidade e vai jogar na pobreza. Aí sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai começar a fazer um cálculo que começa a não valer a pena. Ela trabalha e fala, eu só vou pegar uma bolsa. Que é o que o governo parece que gosta, né? Dê a bolsa para alguns, não seja independente. O cara do hot dog, o vendedor de milho, o vendedor de água, ele ensaia algum tipo de independência na informalidade. E a realidade é o seguinte, não houvesse informalidade, seríamos tomados pela fome. Mas o governo olha isso, né? Ele vê, vamos dizer, olha, existe um mercado paralelo multibilionário de pessoas que vivem na marginalidade. Essa é a real. Existe um mercado para além do banco, é um mercado informal. Estas pessoas são aquelas que o governo quer formalizar, ele quer taxar. Mas ele vai começar a viabilizar. Esse cara do hot dog, ele pode faturar. O negócio dele fatura 5 mil reais. Não sei se vocês entenderam. Não é que ele ganha 5 mil, o negócio dele fatura. Ele vive da margem de contribuição daquele negócio. Quando eu chamo de margem de contribuição, é margem de contribuição mesmo. Entendeu? Ele pegou aquilo lá e ali ele vai tirar um ganho dele. Ele não paga imposto, nem dá pra chamar que aquilo é um lucro, né? Ele vai pegar o que sobrou e ele vai viver daquilo. Se tirar os insumos, os gastos que esse cara tem, esse cara ganha pouco. Aí esse cara... Minha mãe tem uma aposentadoria em casa, o outro não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa. Ganhar uma bolsa aqui, um negócio aqui. E assim, né? Isso é base social que, em geral, vota na esquerda. Esses caras, esses microempreendedores da ultra informalidade, especialmente fora de São Paulo, por exemplo, eles votam muito na esquerda. O Nordeste, aquelas mini cidades do Nordeste, eu vou falar aqui, aquelas cidades do Nordeste que não tem uma grande produção econômica formal, que vivem na informalidade. Então assim, o que eu quero dizer, essas mini cidades que eu já falei muito, lembra? Qual era aquela cidade que eu falava muito nas lives lá de... Porto Calvo. Porto Calvo, né? Lá em Porto Calvo, muita gente recebe benefício, bolsa, blá, 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 vocês vão entender. E vivem na informalidade. A senhora que faz bolo, imagina uma dona de casa em Porto Calvo, que ela faz bolo, eles chamam isso no Nordeste de quitutes. Ela faz quitutes, e ela vende quitute pra vizinha, pra outra, tal. Aí teve um mês que ela estourou, ela faturou. Não é que é a renda pessoal dela, não confundam faturamento com renda. Ela faturou 5 mil no Pix lá com os vizinhos, vendeu 5 mil. Tira os insumos, tira tudo, ela tirou naquele mês pra ela, tá? 2 pau, R$1.800, 2.000, R$2.200. Isso soma com uma bolsa, com a aposentadoria da mãe e tal. Aquela mulher que fez o salgado e o bolo pra fora, os quitutes, ela botou 2 mil pra dentro. Um giro informal. O governo olhou, opa! Você tem uma MEI? Faça uma MEI, se formalize. Entre na economia formal, pague impostos. Isso é um ataque à própria base eleitoral do PT. Então, olhando de maneira muito fria, eu estou curioso. Como esta base eleitoral vai se comportar diante disso? São essas pessoas que estão sendo alvo deste assédio arrecadatório. Outras, e é um caso muito importante pegar, porque foi uma jogada bem inteligente, são o que a gente chama aquele arrimo do cartão de crédito na família. Que ontem eu vi que vocês têm isso. Eu confesso, tá? Eu já fiz uso disso também, né?
É aquela pessoa que tem um cartão de crédito na família, porque o nome não tá sujo, outros têm o nome sujo. Você conhece isso aí também, Riso? Já ouvi falar, Renan. Então, e aí usam de um familiar, ou ele, né? Por quê? Porque boa parte das pessoas estão endividadas e tal. Aí a Receita, e se a gente demonstrar que a movimentação desses cartões numa pessoa não são congruentes com o que é declarado por ela? Lógico, uma movimentação de dinheiro de outros, né? Pois bem, a Receita falou, vamos pegar isso. Porque, óbvio, num país em que, assim, uma massa colossal de pessoas estão endividadas, que as famílias estão endividadas, que um monte de gente está no Serasa, isso é um bom meio de você pegar as vias de escapatória ali. Você quer arrecadar em cima de um caminho que permite as pessoas terem acesso a crédito. Além de ser uma medida cruel, é uma medida profundamente recessiva. É uma medida recessiva, cruel, e essa atinge as classes médias mesmo. Esta situação, tá, que nós estamos enxergando, que nós estamos assistindo, de desespero arrecadatório, não está contando, isso é um ponto que o PT sempre foi muito sensível, com o feeling e com a sensibilidade do próprio Lula. O Lula sempre teve uma sensibilidade popular de entender assim, aqui você não vai mexer que vai atrapalhar com a minha imagem, mas meio que ele largou mão. Eu sinto esse governo, assim, o carro largado na ladeira abaixo, vai que vai, faz aí o que quiser, e eles devem estar prevendo uma situação muito complicada. O último trimestre, o último trimestre agora de 2024, a economia caiu 0,6%. O governo ficou comemorando que o PIB subiu o ano todo, mas assim, era um fim de ciclo. Lembre-se, o Brasil entrou num ciclo de gastar, e o Brasil também pegou um processo de recuperação do pós-pandemia de diversos países, tá? Que foi bom pro Brasil, final de 21 até ali, meio de 2024, foi um ciclo de emissão de dívida, de grana, o Brasil botou grana, rescaldo do final do governo Bolsonaro, e o governo Lula surfou isso. O governo Lula surfou, viveu isso, tal, e acabou. E tem mais. Os Estados Unidos, tudo nos diz que os Estados Unidos vai aumentar os juros agora com o Donald Trump. Os Estados Unidos subindo juros, dinheiro vai... Assim, a chance do dólar aumentar, vamos dizer, é possível, é plausível. Tá certo que esse movimento agora do real desvalorizar também estava contando com isso, mas os Estados Unidos subindo juros, o jogo muda de figura pra caramba. Outra coisa, o Trump tá falando em tarifar vários adversários. Então, como é que vai ficar a situação do Brasil? Não vai ficar fácil. Vai entrar o grosso. E eu tô sentindo o governo Lula largando mão, inclusive, da própria imagem dele junto ao próprio eleitorado. Essa largada de mão, né, é também sintomático do governo sem liderança. Eu poderia dizer que o governo Lula é um governo que não tem cabeça. E dado que ele teve que fazer uma cirurgia agora na cabeça e fica andando com um chapéu pra disfarçar, parece que faz sentido. É um governo que não sabe pra onde ir. Perdidaço. Aí também não adianta, né? O companheiro Zé Disseu fica lá refletindo com essas grandes reflexões. Ele tá lá fazendo um curso, ele tá com a reflexão dele, a gente tá só tratando isso aqui, ó. Essas grandes reflexões dele, assim, não são novidades, né? E elas não estão funcionais porque ele não comanda o Partido dos Trabalhadores. O Zé Dirceu não comanda o Partido dos Trabalhadores. E o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder não se deu por conta do PT. E eu vou falar uma boa agora pra vocês. Repararam que o pós-eleição de 2018 não representou uma redenção do PT. Tampouco das teses do PT. De fato, as esquerdas se valeram de um processo internacional de concentração de poder e demonstração e exercício de autoridade através da pandemia, com aquele papo de máscara, vacinas e tal, porque a direita se embananou demais, não só aqui, mas fora também. Mas aqui acho que talvez tenha sido uns casos mais caricatos. Então, as pessoas talvez tenham confundido, talvez o próprio governo petista, nossa, mais um, entrou o 7, agora entrou o Samuel, bem-vindo, Samuca. As pessoas parecem ter confundido e estão achando que, não, agora foi um momento... Não foi um momento de vitória da esquerda. A esquerda foi colocada no poder pelo sistema aqui no Brasil. Eu não creio, tá, num retorno glorioso da esquerda ao poder. Na verdade, você teve uma grande coalizão. Essa coalizão, quem colocou... quem foi eleito como figura para participar das eleições foi o Lula. A coalizão vence, ela coloca o Lula, a coalizão é a coalizão daquilo que a gente chama de sistema, outros chamam de consórcio, outros chamam de arranjo, outros de concerto, dê o nome que você quiser. É o sistema. O sistema foi, e o sistema elegeu o Lula. E esse é um governo do Lula com o sistema. Esse governo não é um governo do Dirceu. Esse governo não é dos petistas históricos. Os petistas históricos têm uma participação diminuta nesse governo. E eles ficam reclamando em público. E as disputas internas do PT vão nessa linha. Então não é que o PT não governa.
É um bloco, é uma turma que governa. E quando a porca torce o rabo, é aí que você vê de onde emana a autoridade. Você fala, ué, de onde emana a autoridade? Veja só, para você saber de onde emana o poder e a autoridade, veja o momento de crise. Isso em tudo na vida, tá? Esse é um exemplo que você pode falar em termos institucionais, análise do Estado e tal, mas você pode falar da tua vida. Se pinta um problema real de autoridade. Olha, você tem um núcleo familiar, um pai, mãe, 2 filhos. Um dos filhos está usando crack e começou a querer roubar a TV e as coisas de dentro da casa para comprar droga. Tá? A casa fala, não, nós temos uma criação aqui aberta, tal, pá. Vai ter que ter uma autoridade. Aí a autoridade vai emanar de alguém. Em geral vai emanar do pai, né? O pai vai vir e vai dar um cacete no filho e vai mandar ele pra fora, tal. Ou a autoridade emana, sei lá, a mãe pertence a uma igreja, o pessoal da igreja foi lá e resolveu a história, tal. A autoridade, neste momento de crise, de impasse, ela vem e ela se impõe. Vai vir alguma autoridade. Ou aquilo não tem autoridade em mim e tudo acaba. O cracudo toma a casa, vira um rei, transforma aquilo num ponto de crack, sei lá, né? Na pandemia, quando o Bolsonaro era um elemento caótico e ficava, não consigo governar, ficava lá tentando impor o caos, porque ele queria tentar, durante a pandemia, um golpe de Estado através da imposição do caos, você percebeu onde vinha a autoridade. E de onde veio a autoridade, senhor Rafael Almeida Riso? Ele não está ouvindo. Bom, eu vou responder pelo riso, tá? A autoridade veio do judiciário. O STF impôs a autoridade. O STF se impôs como autoridade. Tá, olha, o prefeito, o governador pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tome-lhe inquérito de fake news e tal. E plum. Ok. Quem manda aqui são estes caras. Quem ali emanou a autoridade. Entendeu? Então, eles deram as caras como autoridade, e esses momentos de crise, se não servem para resolver, bem-vindo Lucas, se não servem, por um lado, para, vamos dizer, melhorar a situação, no mínimo, eles servem para desnudar quem exerce poder de verdade. Então essa crise toda serviu para mostrar pra gente que quem administra hoje o Brasil é um grupo de pessoas que tem, vamos dizer, como nome frontal nesse exercício de poder hoje o Alexandre de Moraes. Só que isso é um grupo heterogêneo. É o banqueiro. Eu já citei, eu não quero me repetir, porque parece que eu tô me repetindo nas lives, são das mesmas coisas. Aqui isso é importante. Repete um pouco, sim. Você acha que tem que repetir? Tem, uma coisa que tem que repetir. É o repetir, banqueiro, sim. É o professor universitário, é o intelectual, é o jornalista. Então você cita assim, ó, Rede Globo, Departamento de Jornalismo na Rede Globo. Você vai pegar os grandes bancões brasileiros, tanto os de varejo quanto os bancões de investimento. Você vai pegar a Universidade Brasileira. Você vai pegar parte da inteligência brasileira, parte da universidade brasileira. Você vai pegar parte da classe artística brasileira. E aí você vai pegar o judiciário brasileiro, lideranças de alguns grandes partidos. Aí você vai reparar algumas coisas nessas figuras todas, senhor Rafael Almeida Riso. Você vai reparar que eles, em grande medida, fazem parte não só de uma perspectiva liberal progressista, quase todos, tá? Sindicatos, organizações de classe que parasitam o Estado. Esses são o sistema. Essas figuras, elas são, se não signatárias diretas da Constituição de 88, elas são legatárias da Constituição de 88. Você não vai falar, por exemplo, que o Eduardo Leite, ele é em si um signatário, ele é um cara super jovem, mas ele é um legatário. O Xandão, mesma coisa, ele não é um signatário da Constituição de 88, mas ele é um legatário da situação, dessa Constituição. Então, esses que são os legatários do pacto, esses caras realmente mandam no jogo. Então é importante a gente saber, porque essas coisas ficam meio escondidas e a imprensa não fala, a intelectualidade não fala, eles não dão nome aos bois, a gente tem que dar os nomes aos bois. O Banco Itaú é sócio do Brasil? Sim, o Banco Itaú é sócio do Brasil. O Bradesco é sócio do Brasil? Sim, o Banco Bradesco é sócio do Brasil. A Rede Globo é sócio do Brasil? Sim, a Rede Globo é sócio do Brasil. Os irmãos Joesley, Batista, não sei o que, são sócios do Brasil? Sim, são. O PMDB é sócio do Brasil? Sim, o PMDB é sócio do Brasil. Grandes sindicatos do funcionalismo público são sócios do Brasil? Sim, são sócios do Brasil. O PP é sócio do Brasil? Sim. O PT é sócio do Brasil? Sim. O Caetano Veloso é sócio do Brasil? Sim. Como é que chama a nossa heroína? A nossa heroína, ela ganhou um prêmio por nós. A Fernanda Torres, a princesa da nossa dramaturgia, da nossa atuação, né? Sócia do Brasil. Ela é sócia do Brasil. Essas pessoas são sócias do Brasil.
cada um com seu papel, cada um com seu share, são todos shareholders com pedaços maiores e menores, mas esses caras têm um naco daquilo que chamam de Brasil. E aí quando a porca torce o rabo, aí eles têm que agir. A porca torceu o rabo algumas vezes nos últimos 11 anos, né? De 2013 pra cá, a porca torceu o rabo inúmeras vezes. Então, o Lula, eu tô dizendo isso porque o Lula foi colocado no poder por este bloco, por essa turma, e não porque o Brasil está num momento de esquerda. O Brasil está cada vez menos no momento de esquerda. E a verdade é que desde 2016, no mundo, tudo tende à direita. Tudo tende à direita. E esse próprio movimento agora do Mark Zuckerberg, ele explica isso, no mínimo. O Mário Roberto Garcia falou, desde 21 concordo, de 16 não concordo. Não, você tá errado, cara, porque é um fenômeno mundial. Ele tem, como todo movimento político, ou como todo, vamos dizer, como todo processo dialético, ele tem avanços, ele vai ter retrocesso, tem tese, antítese, síntese, aí vem outra tese. Então, ele avança, recua, mas há uma tendência. Você já viu? É uma senoide com tendência de subida. Imagina uma senoide com tendência de subida. Vocês sabem, né, o que é? Faz um plano cartesiano. Agora faz um sobe e desce tipo uma montanha russa, mas o próximo pico é sempre maior do que o pico anterior e o próximo vale também é sempre maior que o vale anterior. Então a direita é uma senoide com tendência de subida. Até onde? Não sabemos. Mas há uma inflexão nas democracias do Ocidente e das franjas do Ocidente, há uma tendência delas se encaminharem à direita. E vocês não podem dizer, mas agora chegou no vale. Calma, você tem que ler o gráfico, né? Essa eleição do Trump foi uma eleição mais barulhenta em termos de resultado do que a eleição de 2016. Vamos ver se o Riso... Põe na tela, né, Riso? Você tá desenhando, ó. Vamos ver se o Riso entendeu o que é uma senoide de tendência de subida. Vamos lá. É mais ou menos isso. Eu faria os picos e vales mais fundos, mas é isso que o Riso tá fazendo, entendeu? Isso, faz mais intenso, isso. É isso? É. E aí, assim, aí pega uma outra cor, aí faz uma linha reta, isso, uma linha reta no meio dela, assim, né? Que é mostrando a tendência. A tendência é de subida, mas vai ter um up and down ali e tal. É uma senoide isso? Eu não sei. Os caras são de humanas. Sim, eu sou de humanas, cara. Eu não sei se... Eu acho que é uma curva senoide, só que são várias. Qual é o nome dessa bagaça aí? Galera de exatas, nos corrija. Um cara mandou, faz mais intenso. Riso, meu amor, faz mais intenso, vai. Tá gostoso. Faz mais profundo e quando sobe daquele jeito, sabe? Sobe rijo, quase 90 graus. Falaram que é uma senoide ereta. É uma senoide... Então, assim, a direita vem vivendo isso. Então, a derrota que a direita teve na pandemia foi um grande vale. A Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra viu uma tendência de direita, ou uma tendência conservadora aí, porra, desde 2015, 16, foram uma série de primeiros ministros na Inglaterra, quase 10 anos ali, de primeiros ministros do Partido Conservador. E sabe o que esses caras fizeram? Uma porcaria lá do Brexit que não deu em nada até agora, e não resolveram a questão migratória. Pelo contrário, os conservadores abriram a fronteira como nunca, e o país está tomado de... O último primeiro-ministro conservador é um indiano, o tal do Rishi Sunak, que é a cara de meter um indiano lá, completamente aleatório, que é a cara da imigração que os caras tinham que ter resolvido. A direita é como se fosse um Bitcoin? Os caras na senoide o gráfico permanece simétrico no eixo X, entendi. É que eu tava querendo dizer assim, eu falei uma senoide com tendência de subida, né? Foi uma invenção ridícula aqui, mas eu só tô tentando desenhar aqui na cabeça de vocês como é que funcionaria essas senoides, né? Subindo. O processo é uma inflexão à direita e a esquerda não tem resposta. E na verdade, os erros tomados, e os erros, eu posso falar que esses erros que a gente enxerga, que estão levando a uma crise nas democracias ocidentais, são erros que sequer foram tomados em sua integralidade pela esquerda.
grande parte desses erros, eles faziam parte de consensos. E aí entra o problema. O problema mais profundo do que o problema da esquerda é um problema no consenso liberal que governa o mundo, né? Não digo desde a Revolução Francesa, mas que passa aí, assim, ó, a gente pode usar esse mesmo gráfico para falar que o mundo passou por uma inflexão liberal desde a Revolução Francesa e hoje talvez a gente esteja vivendo no maior momento de crise disso. Porque houve uma grande crise disso. Aquele começo do século XX, quando a gente teve a Revolução Russa, os movimentos fascistas, o nazismo na Alemanha e tal, aquilo, eles se colocavam, né, esses movimentos fascistas como movimentos de terceira via, e também como resposta não apenas ao comunismo, mas resposta ao liberalismo, ao consenso liberal e tal, e o comunismo já também o fazia, né? Mas havia os Estados Unidos da América, e eles ganham a eleição, o mundo é dividido, é eliminada essa terceira via aí, e o mundo é dividido entre uma democracia liberal capitalista e o comunismo, e depois a democracia liberal capitalista ganha, só que ela começa a se esgotar também. Porque foi vendida uma ideia de um fim da história, o mundo viveria em democracias liberais, e essas democracias liberais têm uma série de premissas universalizantes que elas começam a apresentar, vamos dizer, contradições internas muito grandes. A premissa universal olha, se todo mundo é dotado de direitos humanos, não sei o quê, direitos que são universais, e qualquer cidadão pode possuí-lo, portanto um refugiado pode vir morar no nosso país e ele se torna um cidadão. Aí do nada um foi pra cá, o outro ali e tal. Você começa a ter um problema de convívio entre culturas diferentes, e você começa a perceber que não é que essas nações eram liberais porque você teve uma carta que as tornou liberal, mas sim, havia uma sociedade de confiança, havia um conjunto de valores profundamente ocidentais, que eu posso colocar aí, que ajudaram a construir esse tipo de sociedade, e essa sociedade funcionou na Europa, funcionou nos Estados Unidos. Mas veja só, ela não vai funcionar com paquistaneses na Inglaterra, né? Ela não está funcionando com esses caras. Então, você começa a perceber, nossa, eram outras coisas que foram, vamos dizer, premissas para o nosso sucesso. Não que o liberalismo em si, né? O liberalismo, os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, o Estado de Direito, todas essas coisas não permitissem todo, vamos dizer, esse sucesso material que a humanidade apresentou nos últimos 300 anos, tá? Vamos dizer, esse avanço liberal e o avanço técnico que aconteceu paralelo a ele, que também se valeu dele, as duas coisas se cruzavam, geraram um mundo de abundância que não havia anteriormente. Mas hoje isso passa por uma crise, e é uma crise grande, e eu acho que é uma crise de fadiga de material, ou uma crise paradigmática, chamem do que quiser, maior do que a crise que o mundo passou nestes termos no começo do século XX. Porque eu volto a colocar, tinha uma crise acontecendo ali, mas você tinha uns Estados na Europa, essa crise era bem europeia, mas nos Estados Unidos estava tudo rolando. A América estava rolando. Agora não tem América rolando, não tem, a democracia liberal está pujante, tá, não está. E muito pelo contrário, novos modelos de autoritarismo com capitalismo, o autoritarismo com economia de mercado, estão acontecendo ao redor do mundo e apresentam desempenho, se não melhor, no mínimo similar. O caso chinês é um, mas a gente pode pegar boa parte do leste asiático, a gente pode pegar, por exemplo, os grandes barões do petróleo, né, os sheiks do petróleo lá no Oriente Médio. A gente vai começar a escavar o mundo, você vai encontrar inúmeros países que apresentam um crescimento econômico acima da média e que abdicam, por exemplo, da parte da democracia, da parte da liberdade de expressão, de certos direitos e garantias fundamentais. E eles abdicam e eles têm um crescimento econômico. Porque, aparentemente, não é detrimento. Então você começa a ter fórmulas alternativas que pegam esse consenso e vão colocando ele de lado. O Brasil, né, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, no Brasil, essa ideia de liberalismo, essa ideia de modernidade, de burocracia impessoal, essa ideia de Estado democrático de direito, de propriedade, isso tudo sempre foi um mal entendido. Isso nunca foi aplicado de verdade, mesmo que as elites no século XIX quisessem ser isso. As elites do século XIX eles iam estudar na França, iam estudar em Coimbra, lá em Portugal, eles voltavam cheios de ideias liberais. Eles voltavam ao Brasil e só não queriam liberar os escravos, né? Eles voltavam, o pai era fazendeiro, tinha uns escravos. Não, calma aí, segura, vamos com uma transição lenta e gradual aí com essa parte da escravidão, tá? Mas olha, eu estou iluminado pelas luzes, estava em França, clássico do século XIX. Né? Clássico do século XIX. Os nossos oligarcas, assim, adoravam parecer liberais, né? Adoravam. Aí tinha no Brasil a cultura bacharelesca, aquela coisa do eu tenho um diploma, engole aí, pá, eu sou doutor. Tanto que a gente chama de doutor um cara que não é doutor.
né, no Brasil, você chamou um advogado de doutor. Ô doutor, vem aqui. Ele não é doutor de nada. É um bacharel. Não, mas doutor, médico também, o cara é doutor e tal. De um lado as pessoas não entendiam e de outro o cara gostava. É uma autoridade, né? Então a gente... no Brasil, a crise que existe é uma crise estranha, porque é a crise de algo que nunca foi implementado de verdade. Então a gente nunca teve uma burocracia impessoal, o Brasil sempre foi patrimonialista, e aí você tem arremedos disso com maior e menor intensidade misturado com uma burocracia patrimonialista, com corruptos de todo lado, e aí esse regime que não é nenhuma coisa nem outra, ele passa por uma crise, a meu ver, muito maior que a das democracias ocidentais, porque pelo menos essas democracias ocidentais, elas aplicaram esse tipo de coisa. Por exemplo, a ideia da burocracia impessoal. Nunca é 100% impessoal, claro, mas a França foi um país de uma burocracia conhecida, né? A França, eu já vi franceses e ingleses defenderem com unhas e dentes o colonialismo deles, falando nossa burocracia altamente qualificada instituiu nesses países, na Ásia, na África, que nós tínhamos colônias, vamos dizer, coisas que essas populações sem nós não teriam feito, tal, coisas ligadas à saúde e tal. Então, eles vão procurar a justificativa deles. As pessoas achavam, né, que um funcionário público, ele tinha quase uma missão. A China, por exemplo, já é famosa há muito tempo, né? Desde a antiguidade, por ter burocracias muito organizadas. Tem uma das coisas mais antigas na humanidade, a ideia de burocracia. Mas estudando as burocracias ao longo da história da humanidade, especialmente o papel das burocracias nos impérios, o papel das burocracias nesses impérios teocráticos, o Egito Antigo, a burocracia nunca é totalmente impessoal e a burocracia quase sempre é uma força em si. Ela é uma força em si. Então, a forma como a burocracia lida com o jogo, ela varia. Na democracia brasileira, me parece que a burocracia, quando a gente vai olhando esses muitos elementos que eu citei ali, eu vou falar não só de funcionalismo, mas eu falo do judiciário, eu posso colocar o judiciário como parte da burocracia, os universitários também, o jornalismo como um anexo disso. A gente olha essa burocracia estatal e paraestatal, e aí a gente percebe que a democracia no Brasil ela é muito boa para a burocracia, ela também é muito boa para os patrimonialistas. Que em geral a gente pensa num regime patrimonial, a gente pensa num regime monárquico. E ainda um monarca, sei lá, metalista, né? Aqueles termos que a gente vê no colégio, tipo aquele monarca que fica acumulando ouro através do comércio e tal. Mas não, o patrimonialista brasileiro aprendeu a ganhar dinheiro na democracia. Basta ver orçamento secreto, basta ver emendas. Essas são coisas muito brasileiras. Orçamento secreto e emenda é uma adaptação brasileira, arcaica, de uma mentalidade à moda antiga, né, de senhores feudais e tal, dentro de um sistema democrático. Eu gostaria de ver, assim, um professor de ciências políticas americano vindo aqui conhecer esse método, né, a cara que esses caras iam fazer. Olha, esse aqui é o método Arthur Lira, tá? A gente tem governabilidade com essas coisas, né? E não é que não exista corrupção, não exista um lobby desenfreado, existe tudo isso lá, existe mesmo. Eu tô falando que a natureza da nossa é diferente, são naturezas diferentes.